Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. De um nome especial, nome muito poderoso, sem igual. Registrou-me na história os milagres que ele fez, com muita autoridade, com poder e muita unção. Ele andou sobre as águas, multiplicou o pão, libertou o que era cego da escuridão. É através desse nome que se tem acesso a Deus. Este nome poderoso, nome do Filho de Deus, Jesus. Foi ele quem fez Lázaro ressuscitar. Jesus, foi ele quem fez o paralítico andar. Jesus, por ele se movem céu e terra. Clame agora esse nome para você ter vitória, ter vitória. Acontecer, basta só clamar com fé que ele vai te ouvir, vai sarar tuas feridas, vai te levantar do chão. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos, 17h57. Uma excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve exatamente em todas as comunidades aonde estão agregadas as rádios afiliadas ao programa Falando de Jesus, exatamente nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro do ano de 2017. Graças damos ao nosso Deus, ao nosso eterno Deus, por ele ter permitido
tanto a mim quanto a você, e assim mesmo pela sua vontade, sendo nós não merecedores de nada na face dessa terra, porque nós somos pecadores, porque nós somos frágeis, porque nós somos exatamente egoístas, nós somos ambiciosos, nós somos exatamente aquelas pessoas pretensiosas. Às vezes nós falamos que amamos Deus, às vezes nós falamos que amamos Jesus, mas às vezes nós esquecemos de muitos detalhes que às vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Mas não conseguimos enganar a Deus, porque Deus é o eterno, Deus é o Pai. Deus exatamente, Ele nos conhece desde o princípio, lá quando nós estamos germinando no útero da nossa mãe. Deus já conhece quem somos e para que somos, ok? Então, mas Ele fez uma coisa muito gostosa, Ele fez uma coisa maravilhosa, Ele fez que enviou exatamente o seu Filho amado Jesus para estar na face da terra. Gostaria eu muito se nós pudéssemos estar hoje vivendo face a face com Jesus, diante de tantos caos, diante de tantos fatos, diante de tantas coisas que está acontecendo no planeta Terra. Uns à esquerda, outros à direita, outros para cima, outros para baixo, outros caminhando buscando a salvação, outros caminhando buscando a perdição, outros buscando a vida eterna, outros buscando a morte eterna. E assim é feito de ano em ano, séculos e séculos e séculos e séculos, mas nós não podemos esquecer que um nome impera em toda a galáxia, um nome impera a todo o planeta, um nome impera em nossas vidas, queira eu ou não queira eu. Simplesmente queira eu Jesus, queira eu não Jesus. Ele vai ser sempre Jesus, Ele vai ser sempre o dono da minha vida, Ele vai ser o dono da sua vida. Por isso, nós estamos aqui sempre convidando os nossos amigos mensageiros, convidando os nossos amigos portadores, aqueles de levai a palavra a todas as criaturas, para estar aqui cada dia, cada hora, cada momento, não importando o tempo, mas o tempo que Deus achar que Ele deve falar o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom realmente que possa nos levar para os caminhos retos, o que é bom que possa levar exatamente para os destinos a seguir. A partir deste momento, convido a você a entrar em momento de oração. Já está presente o mensageiro desta tarde de quinta-feira maravilhosa, o nosso amigo evangelista Eraldir, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Portas do Espírito, lá de Chácara Parreiral, ele que é o portador exatamente da palavra de Deus. A boca vai ser dele, mas a fala vai ser do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Quero desde já mandar um abraço aí para o irmão Tiago e o irmão Paulo Sérgio. Hoje nós estávamos exatamente lá em Novo Horizonte, estávamos ouvindo o programa O Bom Samaritano. Que Deus possa continuar enriquecendo a esses dois jovens para continuar essa caminhada, continuar esse evangelismo autêntico, continuar essa palavra linda, maravilhosa que Deus deu a eles para continuar propagando a palavra de Deus a todas as comunidades que são acessadas pelo site da radiopopular.net.br e também pela radiopopular.blog.br. Hoje, quando eu estava vendo exatamente pelo vídeo, o irmão Paulo Sérgio, o irmão Tiago, eu vi que realmente são aqueles dois, como Jesus falou, ide de dois em dois. Não precisa de levar isso, não precisa de fazer isso, não precisa, basta que leva a minha palavra. E hoje eu senti isso no meu coração quando eu estava lá em Novo Horizonte, acompanhando e ouvindo o programa O Bom Samaritano. Realmente, que Deus possa fortalecer eles, que realmente o Senhor bota a unção, proteção, para que realmente todas as maldições ou qualquer coisa que atentar contra este programa ou até mesmo contra a vida desses dois,
que Deus possa proteger, porque eles estão buscando e fazendo e obedecendo aquilo que está determinado na palavra de Deus. Sei que eles têm os seus compromissos, sei que eles têm exatamente as suas responsabilidades, mas Deus está à frente de tudo isso. Agora na Serra são 18h02. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quero
nesse momento, nessa tarde, junto com todos os ouvintes desta rádio, dar uma saudação aos que estão no caminho com a paz de nosso Senhor e todos aqueles que, porventura, ouvem esse aparelho de ondas sonoras que a cada poste está assim trazendo a tua audição. Desejar a todos uma boa tarde e o início de uma noite feliz. Eu quero compartilhar com todos vocês que nesta tarde esteja se deslocando um para o seu trabalho, outros dentre si chegando e alguns deles que já estão dentro da sua casa e residência e se preparando para um outro dia, uma outra noite, para estar dando louvor e adoração ao teu Deus nas suas congregações. Eu quero desde já compartilhar com os meus queridos a palavra de Deus que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, o versos de número 17 e até o versos de número 21. Diz sobre a palavra, o texto, mancebo de qualidade. Diz, porém, assim a palavra de Deus: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Meus amados, compartilhando juntos desta palavra, eu quero assim dizer que o homem, quando está dentro dessa face da terra em que vivemos, ele tem muitos dos seus anseios e muitos dos seus desejos. Nós assim observamos que o homem, ele se prepara em um momento em que ele trabalhou dentro de um ano da sua vida dentro de uma empresa e prepara todo esse tempo quando vem as suas férias. E dentre essas suas férias que ele se prepara, ele escolhe um local bonito, belo, que possa passar alguns dias destas férias ao lado da tua família. Outros sim, quando se casa, quando tem assim um apreço ao lado da esposa e quer passar as suas noites de núpcia, escolhem também um lugar aonde há de passar, uma cidade boa, maravilhosa, que dá aprazível aos teus olhos. E muitas pessoas têm determinados dias das semanas, quando porventura há um feriado prolongado, eles procuram de objetivo um lugar bem aprazível que possa se deleitar e se satisfazer as suas vontades. E dentre as suas vontades para se satisfazer, uns procuram um campo, outros procuram uma fazenda, outros procuram um lugar à beira de uma praia para, junto aos seus familiares, se divertir e se distraírem. Mas eu coloco estas observações dentre antes, a colocar diante do pensamento de cada um, porque lhe aprove a vida de cada um ser humano na face dessa terra, estar de bom senso com a tua família, de estar de bom senso com tudo que há ao teu redor. Mas o que eu
quero transmitir a todos os meus queridos ouvintes que está ouvindo esta mensagem é um tema, e dentro desse tema, a escolha de cada um é sucessiva por ela. E o tema é esse: aonde é que passarás a vida eterna? Nós escolhemos como, por exemplo, algumas dessas observações, a qual o homem ele tem o direito nessa sua vida de trazer prazeres e alegria, trazer por si os momentâneos que são passageiros dentro dessa terra de felicidades. Mas, porém, ao homem nós entendemos que a palavra de Deus dá a ele a viver somente uma vez, e depois desta sua vida vem a morte. Muitos entre nós que vivemos aqui, entendemos que sabemos e temos dentro do nosso entendimento que o homem nasce, cresce e morre. E quando o homem nasce e começa a crescer, ele começa a entender que a velhice começa a bater sobre a tua face. E aí ele começa a entrar em muitas invenções. O homem começa a querer se aparecer bem melhor, mas não tem jeito. Porque ao cabo de tudo do envelhecimento da pessoa, o leva a ele à morte. E dentre essa morte que nós estamos assim a falar, eu tirei esse versículos que a qual leamos aqui, que o homem tinha a sua preocupação essa de como ele faria para obter a sua salvação dele e viver a vida eterna. E diante das circunstâncias, o mesmo pergunta ao Senhor Jesus. E era um homem que tinha uma vida regada. Era um homem cheio de posses, de bens. E era um jovem que, por tua vez, queria ter diante uma palavra. E é onde que eu vejo que na necessidade das pessoas, hoje em dia, possa ela ter bens e ser bem-sucedida, mas às vezes ser bem e bem-sucedido não lhe causa alegria. Talvez o sucesso da tua vida lhe traz tristeza. E esse jovem, por tua vez, Jesus, conhecendo o teu coração, sabia que ele teria que ter alguns princípios e ter de guardá-lo. E Jesus dá uma resposta a esse jovem dizendo: tu me chamas bom, entendes que bom é só um, que é Deus. E então esse jovem fica observando as palavras de Jesus, e Jesus diz a ele: não conheceis bem os mandamentos? E ele pergunta a Jesus quais são. E Jesus dá a ele determinadas alguns. Amarás ao teu próximo, não adulterarás, não roubarás, não dará falso testemunhos. Jesus estava se identificando em 10 palavras para aquele jovem, e ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E a palavra expressada dentro das Escrituras diz que Jesus, olhando para ele, o amou. E teve uma outra palavra para ele: ainda te falta algo, ainda te falta alguma coisa. E esse jovem, esperando tudo quanto o Messias tinha para lhe dizer, e Jesus dizendo a ele: venda todos os teus bens e reparta aos necessitados, e terá um tesouro no céu, vem e me segue. Eu tenho visto em todos os dias da minha vida que o plenário, aonde é que tem de ser feito as ilustrações para a pessoa ser salva
e entrar no conhecimento da verdade e saber aonde é que ela tem de passar a eternidade, nós só vimos coisas que porventura saem do coração de Deus, não como que vem para o homem ser recebido, sai dos planos de Deus para com a humanidade na terra. Eu já observei que quando todas as pessoas entram dentro de demasiadas congregações, há alguns que articulam em suas oratórias algumas das palavras a dizer: quem aqui dentre nós acredita na tua salvação? E eu fico observando o plenário, não vejo ninguém e nenhum que tenha o seu raciocínio e a tua mente boa em pensamento, que não levante a tua mão crendo que a sua salvação está salva, está certa, está segura. Ainda que prover na sua vida alguns erros, ainda que prover alguns acertos para que possa ter bem a tua salvação garantida, mas ninguém fica debaixo com as suas mãos, todos os levanta. A razão de tudo isso é porque, queridos, o livro aos Eclesiastes, capítulo de número 3, versos 11, diz que Deus colocou no coração do homem o prazer de eternidade. E se Deus assim fez para o homem, ninguém deseja querer perder a tua salvação e nem tampouco morrer. A Bíblia expressa que diversas feitas Jesus sempre tinha plano para que o homem viesse a ser conduzido para a salvação eterna. Porque nós entendemos que as Escrituras, ela leva ao céu e leva também ao inferno. Nós entendemos que o inferno existe e também existe o céu. Mas para ganhar o céu, não precisa de tamanho conhecimento, mas precisa de ter uma fé baseada dentro das Escrituras no nome daquele que entregou-se a si para resgate de toda a humanidade. E esse homem, que foi um dos melhores instrutores, o melhor ensinador, o mestre chamado Jesus, ele chegou diante de muitas pessoas que tinham a sua intelectualidade acima e avançada em ensino terreno, ao ponto de chegar até Nicodemos e falar que Nicodemos tinha que haver de ter um novo nascimento. Para herdar o céu, queridos, tem que se tornar uma nova criatura. Para herdar o céu, tem que crer que temos que dar renúncia ao velho homem e viver para Cristo. Nicodemos, quando ouve Jesus falar sobre um novo nascimento, ele entendia muito bem de coisas terrenas, mas não entendia de coisas espirituais que eram celestiais. Porque é dado ao homem natural interpretar as coisas naturalmente, mas o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. E Jesus, como homem espiritual, e dá a ele a dizer que deveria ter um novo nascimento. E em resposta disso, ele se apresenta a dizer: será que eu tenho que nascer de novo de dentro de minha mãe? Jesus expressa para ele, em poucas palavras, que esse nascimento teria que ser de uma forma que, se o homem não nascesse de novo, ele jamais poderia ver o reino de Deus, poderia entrar na vida eterna. Amados, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é de todas as formas que eu quero ganhar e obter a vida eterna. Fora colocado diante aquele próprio rapaz que ele deveria interpretar a lei e os mandamentos de Deus. Ele o guardava,
mas o tão mais precioso de tudo, eles deixavam de cumprir na tua vida: ajudar o teu próximo, amar o teu próximo. E fazendo isso, repartindo com ele, nós viemos a ver Jesus dando tantas instruções, mostrando tanto como o reino dos céus era tomado, porque não é tão fácil. Ele pôde expressar para esse jovem príncipe de todos os bens terrenos, que é tão fácil e tão claro entendimento para nós, que é difícil aqueles que obtêm riqueza herdar o reino dos céus. Mas, porém, não quero deixar interpretado bens materiais, mas há algumas riquezas dentro do nosso coração que tem que ser lançado fora. Algumas das riquezas que nos impede de ir ao encontro ao céu. Nós temos que renunciarmos a nós mesmos e termos com grande prazer a aceitação de Deus para com a nossa vida. Não adianta, queridos, eu tentar sacrificar todo o meu tempo de 20 ou 30, ou quer seja 40 anos, dentro de uma congregação e tendo eu até mesmo uma posição eclesiástica, mas se eu não tiver um renunciamento das coisas deste mundo, eu jamais poderei ter amizade com Deus, porque o próprio Jesus disse que aquele que torna-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. A palavra é viva e é eficaz para os que, na realidade, querem ter um encontro com Deus. E, na verdade, Jesus sempre expôs, porque quando ele foi ofertado, em uma situação, quando ele estava sendo tentado, lhe fora dado a oferecer todo o reino deste mundo e sua glória, em prostrar-se à adoração a Lúcifer, a Satanás. Mas Jesus disse-lhe que só a Deus ele adoraria. Queridos, se eu adoro a Deus, eu tenho que fazer por onde agradar a Deus, entrar nos seus propósitos. Não adianta eu dizer que amo a Deus e odeio meu irmão, se a palavra ela não está na minha vida. É necessário, querido, prestarmos aonde temos que ter os bens que nos prende de herdar o céu, porque há um hino que canta dessa forma: no céu não entra pecado, em tristeza, angústia e nem tampouco dor, porque no céu tem promessa de alegria, de cântico, de louvor e adoração a Deus. E é por isso que eu digo na tarde de hoje: a tua eternidade está sendo preparada para onde? Eu não lhe acuso, mas eu lhe ponho a prestar atenção, porque Jesus está voltando. Jesus está chegando e ele quer levar um povo lavado, remido para a eternidade, para poder servi-lo. Uns tempos outrora, Jesus tira um povo da escravidão do Egito para preparar um povo no deserto para festejar e ser servido por Deus. Mas nos dias atuais, Jesus está convocando a quem quer que ouça esta tua chamada. O livro aos Apocalipse diz que se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, porque ele está à porta e bate, e se alguém ouvir a tua voz, abre a porta, deixa ele entrar. Na tarde de hoje essa expressão fica, meus amados, não de como eu quero condenar, mas em sim
dizer que a eternidade ao lado de Jesus é gozo eterno, e ao lado das nossas próprias limitações que nos faz separação entre Deus e o nosso Senhor Jesus, é inferno. Não temos que ocultar as coisas que porventura estão dentro das Escrituras. Nós devemos ser ou não ser. Se é, nós nos prepararemos mais ainda. Se não somos, faça um ponto na tua vida de reflexão, porque os dias estão se findando. Aquilo que o Senhor deixou escrito, que seria os acontecimentos dos últimos dias, em que o homem estaria observando, estamos todos nós bem precavidos de todos os fatos que mais de 1.000 e 2.000 ou 3.000 anos atrás fora dito pelos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu te digo que em todas essas circunstâncias, o homem não se prepare a não ser quando toma diante de Jesus uma decisão. A decisão é sua, a chamada é de Deus e a escolha para o céu é de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A eternidade está plantada dentro do teu coração, porque ninguém, quer seja malfeitor, quer ser maldizente, quer ser ateu, quer ser quem seja, quer ser um incrédulo, quer ser um homem que na realidade comete todas as atrocidades deste mundo, mas que quando a morte chega à porta da tua casa, ele não quer morrer, porque a eternidade está todos os dias na tua vida, e essa é Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Quero fazer um minuto de oração para todos que ouviram esta mensagem. É tempo de renunciarmos, é tempo de achegarmos ao Senhor, porque o próprio Pedro disse: Senhor, pode o homem salvar a ti mesmo? Jesus em resposta disse: não, o homem não tem esse poder, porque esse poder é dom de Deus. Então, se você acha dificultoso, dê um passo para Jesus, abra o teu coração e Cristo fará morada na tua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, graças damos ao teu santo nome, glorificamos a tua pessoa na santidade do teu Filho e pelo teu Espírito Santo como Consolador, que nos dá, ó Pai, o conforto destes dias maus na face da terra. Nós levantamos, ó Pai, as nossas súplicas, porque entendemos que os teus ouvidos não estão agravados, para que não nos possa ouvir. E diante, ó Deus, de nossas petições, rezamos ao Senhor, em orações e súplica, pedindo, ó Deus, da tua providência nas nossas necessidades, que o Senhor pode prover em todas as circunstâncias, quer seja, ó Deus, aonde o homem não pode agir, que só o Senhor pode submeter a fazer, em causas enfermas, em situações, ó Deus, que possa ser na vida de um homem que está em desespero por causa de suas dívidas. Ó Deus, eu sei que o Senhor pode entrar em um relacionamento que começou, ó Pai, em um amor e foi feito casamento matrimonial. E hoje, ó Deus, está havendo uma desavença. É para o Senhor Jesus essa causa que eu passo diante desta oração. Eu peço a Ti, ó Deus, por esta mulher que teve um filho e o carregou durante 9 meses no ventre. O sustentou, ó Pai, depois de ter dado à luz. E este, devido ao crescimento, ó Pai, entrou por veredas
que nas realidades são de tristeza, e o mundo, ó Pai, aonde a sociedade tanto recrimina, em que todos, ó Pai, não aceita, e a tristeza bate dentro do coração desta mulher, mãe. Eu passo a teus cuidados, ó Senhor, este coração que chora, pede por libertação e livramento, e pede por uma restauração e transformação para a sua vida, porque ela acredita, Deus, que existe uma eternidade, tanto para ela, quanto também o teu filho. A eternidade que ela chora e clama é para que o Senhor transforme, leve e prepare para o céu. Deus, eu rogo, ó Pai, por essa criança que não teve uma família e vive, ó Pai, ao pudor de outras pessoas e tem sofrido, ó Pai, para que o Senhor faça com que o coração dessa criança não saia da esperança de te servir e seja alguém que possa dar testemunho mais tarde, provendo, ó Pai, almas para o teu reino. Nesse momento de oração e súplica, eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade que é uma única, ó Deus, a qual me fora concedida, e expresso o teu santo nome, ó Senhor Jesus, em todos os lares, em todos que estão passando por esse momento, ouvindo, ó Pai, esta oração, que já perderam a sua esperança, mas que o Senhor possa trazer à tona novamente e fazer com que a tua felicidade venha ao encontro do Senhor, para que possa o Senhor abrasar a eles e conceder, ó Deus, dentre eles a virtude do teu Santo Espírito. Deus, a esse coração que agora está tomando diante de ti, ó Pai, uma determinada e até mesmo, ó Pai, fé, porque alcançou do Senhor diante destas palavras o voltar para a tua presença, o Senhor o traga e transforma, dando assim as forças do céu para que ela possa caminhar e não voltar para trás. Eu lhe rogo, ó Deus, para esta mulher que está passando, ó Deus, momento difícil, que ao desenganar da medicina, ela perdeu, Pai, toda a esperança, porque acredita, Deus, que pode ir para qualquer que seja uma eternidade. Mas se o Senhor ainda prover, dá a ela, ó Pai, o cabível da cura e do milagre, eu ponho a teus cuidados em nome de Jesus. Faça essa operação sobrenatural dentre essas vidas que eu lhes pus agora, no teu santo nome, Jesus. Glorifica a ti para todo sempre. Amém. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e alguns minutinhos, 18h36. Agradecemos a Deus por mais uma vez nos presentear, por Ele nos mostrar através da sua palavra, usando exatamente o mensageiro, exatamente o evangelista Heraldi, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Voz do Espírito, né? Então, às vezes nós aqui perguntamos o nome do mensageiro, às vezes ele chega no horário e às vezes assim nós se perdemos. Então nós falamos, como o programa é ao vivo, graças a Deus, a palavra aqui ela sai na íntegra da Bíblia, sendo usado pelo Espírito Santo para ser transmitida para o meu coração e para o seu coração. Deus nos fala de várias formas, Deus nos chama a atenção de vários jeitos, Deus nos corrige aonde realmente precisa ser corrigido, mas não como Ele agia no Velho Testamento. Hoje, Deus nos dá liberdade
mesmo sabendo que nós estamos presos em algumas coisas que ainda não somos livres. E uma dessas coisas o irmão trouxe aqui, nessa passagem da Bíblia, numa passagem que Jesus testemunhou, o próprio Jesus testemunhou, como é o nosso coração. E hoje não é diferente. Hoje, com certeza, nós aplicamos, eu não vou falar se isentar, porque nós estamos transmitindo um programa para vários lugares do Brasil, para vários lugares, para outros países, e nós para várias comunidades. Nós não podemos nos isentar de que nós também cometemos os erros, nós cometemos as nossas falhas, nós às vezes pronunciamos o nome de Jesus, mas se Jesus estivesse face a face, vai falar comigo e vai falar com você. Te falta alguma coisa ainda. Talvez o que falta em nós é a humildade de reconhecermos, em primeiro lugar, que somos pecadores, mesmo buscando a igreja, mesmo congregando na igreja. Mas às vezes nós andamos aí pela Grande Vitória, pelo Brasil, e nós percebemos que tem pessoas que se titulam santo. E Deus já falou bem claro, santo só é o Senhor, sem mácula, sem pecado, sem nada. Aquele que realmente desceu do céu, veio à terra e retornou para o céu. E este sim, este é o único santo na face da terra. Não existe outra. A Bíblia nos afirma, a Bíblia testifica de que realmente não existe outro santo. Se alguém encontrar na Bíblia, o evangelista está aqui, se alguém encontrar na Bíblia que existe outro santo, que me dê o nome, porque aí eu vou aprender. Porque até agora, de Gênesis a Apocalipse, eu não encontrei outro nome santo a não ser Jesus. Então, exatamente como nós estipulamos as coisas para nós mesmos, mas se Jesus estiver face a face comigo, e Ele está face a face. Por que eu falo que Ele está? Porque Deus está presente conosco, está através do sol, Deus está presente conosco através do vento, Deus está presente através dos cantos dos pássaros. Às vezes você vê um bem-te-vi cantando, às vezes você vê um canário, às vezes você vê um outro pássaro, mas é a presença de Deus que está falando conosco. Por quê? Porque Deus foi o Criador de tudo que existe na face da terra. E Deus deixou exatamente o sol, a chuva, o vento, o calor, o frio, os pássaros. Ele deixou essas coisas que Ele mesmo criou para falar conosco. Às vezes você que mora no município da Serra não teve o prazer ainda. Mas se você parar e observar, o monte não, o mestre-alvo é o monte. Mas se você todos os dias, depois das 19, 21 horas, 22 horas, você vai perceber que sempre tem uma nuvem lá no mestre-alvo. É a região mais fria, é a formação de nuvem, mas sempre tem uma nuvem. Mas às vezes é uma forma que Deus quer falar comigo e falar com você. É uma forma de Deus chamar a sua atenção para você lembrar. Moisés subiu a montanha, ao Monte Sinai, para conversar com Deus face a face. E Deus tem várias formas de nos chamar. Essa mensagem que o varão trouxe, faltava algo. E hoje na minha vida pode faltar algo. Falta algo na minha vida. Falta algo na vida de todos nós. Falta muita coisa. Mas às vezes nós não queremos exatamente abrir mão deste algo. Deste algo que Jesus falou muito claro, resumiu, observou que eu e você, nós conhecemos os mandamentos, mas às vezes nós não fazemos como está escrito no mandamento. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes nós abrimos a mão de amar a Deus em primeiro lugar para uma novela, para um futebol. Nós abrimos a mão exatamente de Deus para uma diversão, para um shopping center. Às vezes nós abrimos a mão de Deus exatamente por outras razões. Como vamos amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, que quando devemos fazer algo para Deus, que está confirmado e não fazemos? E o segundo maior mandamento, fácil, simples,
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Será que você tem condições de amar aquele que fala mal de você? Será que você tem como amar o seu encarregado que manda você trabalhar para cima, para baixo, para cima? Será que você tem como amar o seu patrão? Você tem como amar exatamente aquele que te ameaça, aquele que te rouba, aquele que te furta? Ou até mesmo tentou a vida contra o seu querido, às vezes próximo de você? Deus nos coloca não em saia justa, mas Deus é justo para colocar as coisas para que nós possamos reverenciar Ele em espírito e em verdade. Para saber se nós queremos mesmo. Nós buscamos sempre, e estamos sempre aqui falando, as igrejas sempre falam, todas as pessoas falam da salvação. Sempre eu aqui também falo, sempre nós falamos. Mas será que nós estamos dispostos a abrir a nossa casa? Ou senão nós estamos com medo do ladrão, nós estamos com medo do assaltante, nós estamos com medo das pessoas que são usuários de droga, nós estamos com medo das pessoas. Se você, a palavra de Deus, ama a minha exatamente sobre tudo e o seu próximo, porque eu vou colocar os meus anjos para te proteger. Mas quando você coloca o medo disso, o medo daquilo, você tem certeza que você não tem Deus na sua vida. Porque o medo não é de Deus. Jesus não teve medo. E Jesus encorajou os seus discípulos para não ter medo. Se te ameaçarem, não tem problema. Se fizer isso, não tem, eu estou contigo. Paulo provou isso. Pedro provou isso. De que ele amava, quando verdadeiramente eles fizeram um compromisso com Deus, ele amaram a Deus sobre todas as coisas. Ele amou o próximo como Pedro aprendeu a amar Mateus. Exatamente aquele carrancudo seu, aquele cara que ele detestava. Mas Deus mostrou a ele, ame o teu próximo. Ame quem está próximo de você, mas não ama a sua esposa porque ela está colada. Ame, como Jesus falou, o próximo, mas é aquele que você não vê. Talvez é aquele que você não tem contato. Talvez é aquele que você está vendo na televisão, no rádio, nos jornais, que está fazendo isso e aquilo. Amar a ele, você pode estar orando por ele, você pode estar intercedendo por ele, você pode estar, se você tiver um contato, falar de Jesus, como eu vi uma reportagem que saiu ontem no Jornal Nacional sobre São Paulo. Nós sabemos que não é só São Paulo, sabemos que em Taquara, Serra, Vitória, Cariacica, lá na Colômbia, todos os lugares tem uma coisa que está destruindo, tem uma coisa que está acabando. Ama Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Rede Popular, são 18 horas e 45 minutos, nós vamos ficando aqui. Eu quero agradecer ao evangelista Heraldir, da Igreja Assembleia de Deus, Voz do Espírito, lá de Chácara Parreiral, que nos atendeu exatamente o chamado do programa e está aqui. E espero que você em Deus recebeu esta mensagem, que você possa refletir. Deus tem várias formas de falar conosco. Deus só dá o pontapé. Deus só deixou a Bíblia para que nós possamos entrar dentro dela e cada vez mais estudar e buscar sabedoria para entender cada ponto e cada vírgula. Mas não é para que você entenda, é o que Deus quer que você entenda. E você fala segundo o que Deus quer, não o que você quer. 18 horas e 46 minutos a todos vocês, uma excelente tarde. E eu peço a Deus permissão para amanhã estar de volta aqui, e se for da vontade dEle, para recebermos mais um portador da sua palavra. Se Deus assim permitir, pela vontade, amanhã, a partir das 17 horas e 30 minutos, eu peço perdão ao Graus, que não vai dar tempo de eu falar exatamente, mas amanhã, se assim Deus permitir, eu vou estar falando sobre mais uma novidade que a Rede Popular de Rádio está preparando para você acessar, para você curtir, para você ouvir, enfim, para você estar atenuado com o programa e com a palavra de Deus. A todos vocês, até amanhã, se assim o bom Deus, o eterno Deus e o seu Filho permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Sem o amor